Começa hoje a Copa América 2021 com transmissão exclusiva do SBT em TV aberta aqui no Brasil. Será que a emissora do Silvio Santos vai ser capaz de ganhar da Globo em algum momento? É sobre isso que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, neste domingo, dia que eu estou publicando este vídeo, o SBT começa a transmissão da Copa América 2021 com o jogo entre Brasil e Venezuela a partir das 6 da tarde. É o jogo de abertura da competição, que passou por muitos problemas. Até o final do mês de maio seria realizada na Argentina, anteriormente era na Argentina e na Colômbia, mas no fim das contas veio parar no Brasil depois de muita polêmica e muita confusão. Mas mesmo assim terá transmissão do SBT em TV aberta e dos canais Disney, ESPN e Fox Sports na TV por assinatura. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, o SBT ainda não tinha confirmado oficialmente a quantidade de partidas que serão transmitidas na competição. A primeira informação que a gente tinha é de que o pacote vendido pela Dentsu, a agência que representa a Conmebol, era de 11 jogos para a TV aberta, mas isso era quando ainda tinha Austrália e Catar como participantes, seriam 2 grupos de 6. Com a saída deles, a gente perdeu muitos jogos na fase de grupos, e com isso esse número também deve ser menor. Então a gente espera aí mais ou menos 8 jogos transmitidos pela emissora do Silvio Santos, mas ainda não é certeza. De qualquer forma, aqui nesse vídeo a gente vai falar se o SBT pode ou não ganhar da Globo. Na primeira fase é um trabalho muito duro ainda para o SBT, porque o público tem que se acostumar, o público tem que saber que o jogo do Brasil vai estar rolando lá, e vai ter também uma questão de horários. No jogo deste domingo contra a Venezuela, a Globo terá o Domingão do Faustão apresentado pelo Thiago Leifert, já que o Faustão teve problema de saúde durante a semana, e isso pode atrair mais atenção do público que gosta de entretenimento. Já a galera do futebol vai ter pela primeira vez a experiência de migrar de um canal para o outro na TV aberta desde que o SBT voltou a transmitir futebol. Lembrando, o SBT até transmitiu junto com a Globo, mas no mesmo dia e no mesmo horário, quando a Globo puxava jogos do Campeonato Brasileiro para mostrar enquanto o SBT tinha a Libertadores no ar. Depois o SBT foi para as terças-feiras com a Libertadores da América e a Globo manteve ali o seu dia tradicional do meio de semana, então não havia aí um jogo em cada horário. Neste domingo é o que vai acontecer, a Globo tem as transmissões de Flamengo e América de Minas para a maior parte do Brasil, tem Atlético Mineiro e São Paulo para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e tem também Grêmio e Atlético Paranaense para o Rio Grande do Sul e também para o estado do Paraná. Esse público vai já estar ligado na televisão a partir das 4 da tarde, é um público que gosta de futebol, e se ele gosta muito a ponto de ver 4 horas seguidas do esporte na televisão, ele vai poder migrar de canal para o SBT para acompanhar a estreia da seleção brasileira. Então é um fator já muito importante. Na terça-feira, dia que o SBT transmite a Libertadores, não é desde o começo algo que as pessoas estão acostumadas, não havia a cultura de ver futebol na TV aberta. Quem tem Sport TV, ESPN, Fox Sports, tudo bem, vê jogo todo dia. Mas para aquela galera que só tem acesso à TV aberta e gratuita no Brasil, era realmente algo trabalhoso de se fazer, criar essa cultura. No domingo não, no domingo todo mundo vai estar lá, é só mudar de canal para ver o SBT, e isso pode sim dar uma ajudada nos índices do Ibope da emissora do Silvio Santos. Lembrando que a própria Copa América ter sido alvo de uma polêmica sobre a realização dela ou não no Brasil é algo que ajuda o SBT. Era uma competição que pouca gente falava, ninguém dava muita bola, era mais criticada por tirar jogadores dos times do Campeonato Brasileiro sem paralisar o campeonato aqui, então muita gente estava até com ódio da competição. Com a politização, com tudo que aconteceu, com a polêmica envolvendo a pandemia, esse cenário mudou bastante, porque a Copa América virou realmente o tema principal das discussões, mesmo enquanto estava rolando eliminatórias da Copa. O Brasil jogou, ganhou 2 partidas agora nessa última data FIFA, mas só se falava se os jogadores iriam ou não atuar na Copa América. Ou seja, o assunto acabou virando aí um trending topics das redes sociais, e provavelmente isso também se expandiu para o público que não é tão afeito assim à internet, porque realmente foi o tema da semana. Agora, como a gente pode medir isso? O SBT em São Paulo tem conseguido com a Libertadores da América médias entre 9 e 10 pontos de terça-feira à noite, concorrendo contra a novela, muitas vezes contra o Big Brother Brasil, no ano passado contra a Fazenda na Record, agora vai ter um domingo às 6 da tarde um confronto contra um programa de entretenimento que é extremamente consolidado na grade há mais de 30 anos, que neste domingo vai ter a apresentação do Thiago Leifert, mas daqui a 2 semanas a gente espera que o Faustão esteja recuperado, esteja bem, vai ter outro jogo, o jogo contra o Equador. A última partida da fase de grupos com a seleção brasileira também será neste dia e neste horário da semana. Então, para essas 2 ocasiões, o SBT tem sim alguma chance de chegar perto, de dar uma assustada na Globo. Vale a gente lembrar também que os índices do Ibope da seleção brasileira estão bons comparado ao que a gente tem aí no futebol tradicional.
A seleção marcou 25 pontos em São Paulo nos jogos contra o Equador e contra o Paraguai na Globo pelas eliminatórias, e nas mesmas semanas o Corinthians contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil ficou ali com 20 e 21 pontos respectivamente, ou seja, a seleção está atraindo mais audiência do que o time que normalmente é campeão de Ibope por aqui. No Rio de Janeiro, claro, não tem muita comparação com o Flamengo, mas a seleção brasileira está melhor até do que em São Paulo. Foram 29 pontos no Ibope contra o Equador e 30 contra o Paraguai, um recorde que a Globo não via no Rio de Janeiro com eliminatórias com seleção brasileira desde 2017. Então, talvez até por um crescimento do interesse do torcedor flamenguista que quer ver os jogadores do clube que estão cedidos à seleção brasileira, esses números estão tão bem ultimamente, e até nas seleções olímpicas, e lá tem o Pedro, por exemplo, que é do Flamengo, o Rio de Janeiro foi melhor que São Paulo. A Globo conseguiu 12 pontos de audiência com os dois amistosos, contra Cabo Verde e contra a Sérvia, mas no Rio de Janeiro se aproximou dos 20 pontos com jogos às 2 horas da tarde, ou seja, o carioca está mais empolgado ultimamente com a seleção brasileira do que o público paulista. E no Rio de Janeiro, como a gente sabe, o torcedor flamenguista está mais acostumado a ver jogos no SBT porque desde a Libertadores do ano passado, o rubro-negro tem aparecido com frequência na emissora, tanto que conseguiu ali índices de 18 pontos, 19 pontos no Ibope, que realmente fizeram a Globo sofrer um pouquinho. Quando era contra futebol, a Globo perdeu para o SBT, transmitindo o Vasco, transmitindo o Botafogo, perdia mesmo na média. Depois, com novela, conseguiu reverter essa situação, mas quando o capítulo acabava, o SBT assumia a liderança. E agora esse público flamenguista estará ligado com o futebol. É só mudar o botão do controle remoto para ver se o Gabigol vai jogar, se o Paquetá, que é uma cria rubro-negra, também vai atuar. Tudo isso tem a ver com o que a gente vai ver no Ibope deste domingo. Por isso, o que eu espero é uma audiência melhor no Rio de Janeiro do que em São Paulo, pelo menos nesse primeiro momento. Nós vamos ter também o SBT transmitindo jogos em 2 meios de semana. Começando nessa agora contra o Peru, vai ser na quinta-feira às 9 horas da noite, e depois na outra quarta-feira contra a Colômbia, dia 16 às 9 horas. E aí é que mora a situação da seleção brasileira disputando contra o Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, a CBF já modificou, não vai ter nenhum jogo da Série A começando às 6 horas da tarde, ou às 6h15 como estavam programados originalmente. E vamos ver se no dia 23, se eu falei 16 agora há pouco, é 23 o dia certo, no jogo contra a Colômbia, que vai ser 9 horas, se a CBF vai ter coragem de tirar os jogos da Globo, que estão marcados ali para 9h30 da noite, e tem jogo marcado para 8h30, é uma bagunça. Seria mais fácil se a seleção brasileira jogasse 6 horas da tarde, teria que mexer com menos partidas, mas no fim das contas, a opção que a gente teria era ou passar para quinta-feira os jogos da Globo, ou passar para as 4 horas da tarde, como já rolou com o Corinthians contra a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Enfim, se não quisesse chocar, vai ter que enfrentar, vai ter que peitar a Globo, vai ter que tirar o jogo do dia tradicional dela. Imagino que nem a Globo queira também enfrentar futebol do SBT com a seleção brasileira, porque vai saber o que vai acontecer, né? Em São Paulo, nesse dia 23, está programado um jogo do São Paulo contra o Cuiabá. No mata-mata, a situação passa a ficar um pouco mais moderada, mas até provável que a seleção brasileira consiga dar ao SBT uma boa audiência. Por quê? Porque a fase de grupos é extremamente chata do lado desportivo. Serão 5 times em cada grupo por 4 vagas cada um, isso mesmo. Apenas o lanterna de cada chave vai ser eliminado da Copa América. É muito fácil se classificar. Deixa com cara de amistosos, valendo até menos do que as eliminatórias da Copa. Mas a partir do mata-mata vira um campeonato de verdade, e aí é que a gente vai ver como a situação vai se desenrolar mesmo. Se a seleção brasileira for primeira colocada, vai jogar numa sexta-feira às 9 da noite, deve enfrentar a novela da Globo, depois o Globo Repórter. Tem chance sim do SBT conseguir aí boas audiências. Caso a seleção brasileira do Tite fique em segundo lugar, o que é um pouco difícil de prever, já que a seleção está 100% nas eliminatórias, mas se for segunda colocada do grupo, vai jogar na própria sexta-feira, só que 6 horas da tarde. Aí o SBT vai pegar aquele público que está chegando em casa, no trabalho, e que vai querer ligar a televisão. Se ligar na Globo e ficar tudo bem, mas se der uma zapeada, vai pegar o jogo, e aí talvez tenha mais sorte na hora de disputar a liderança com a Globo, embora a pontuação no Ibope deva ser menor do que no horário nobre, evidentemente. Agora, se o Brasil for muito mal na fase de grupos e se classificar em terceiro ou quarto lugar, joga no sábado, dia 13 de julho, se for o terceiro colocado às 7 horas da noite e se for o quarto às 10 horas da noite. Imagina que moral também a seleção brasileira iria nessas circunstâncias, mas enfim, de sábado às 10 da noite seria o horário mais fácil para ganhar da Globo mesmo, para liderar na média, porque o jogo seria bem tarde, a novela já estaria rolando, a Globo não vai esticar um capítulo até meia-noite, ainda mais de sábado, que é um dia que tradicionalmente tem menos audiência. A Globo, lembrando, perdeu para a Record na final do Campeonato Carioca com o Fla-Flu no Rio de Janeiro, num sábado à noite. Esse seria, em tese, o melhor dia para o SBT ganhar, mas pelo amor de Deus, né? Acreditar que a seleção brasileira vai ficar em quarto lugar num grupo de 5 com a situação atual do futebol sul-americano e como vem se desempenhando nas eliminatórias, não dá.
Já nas semifinais, o Brasil tem duas situações, pode ser numa segunda-feira às 8 da noite ou na terça, o dia seguinte, às 10 da noite. Terça, 10 da noite, vale a mesma coisa do sábado, é um período que já começa a baixar um pouco a audiência, o índice no Ibope seria menor, mas seria mais fácil de conseguir a manchete, SBT vence Globo no Ibope. Na segunda-feira, 8 horas, claro, o desafio é bem maior, porque vai enfrentar o Jornal Nacional e o começo da novela das 9. Mas é uma semifinal, a gente não sabe quem cruzaria com a seleção brasileira, de repente poderia ser um clássico contra a Argentina, aí realmente vira um problema para a Globo. De qualquer forma, a gente chega na grande decisão que vai rolar no dia 10 de julho no Maracanã e vai ser um sábado às 9 horas da noite. Conhece? Final no Maracanã, sábado 9 horas da noite? Pois é, exatamente o que a Record teve com o Flamengo e Fluminense e conseguiu grandes audiências, conseguiu vencer a Globo no Rio de Janeiro. Só que agora com um time, a seleção brasileira, que é de interesse mais nacionalizado ainda do que o Flamengo, porque vai ter índices bons do Ibope também em São Paulo, e com isso a SBT poderia conseguir uma média bem legal no painel nacional de televisão também. Sábado, 9 horas é aquilo, novela repetida, ainda mais Império, que não é lá essas coisas no Ibope, pode sofrer um pouco, e não adianta ficar esticando o capítulo. Se for uma decisão Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, o SBT vai com certeza liderar no Ibope. Essa eu posso cravar, o SBT lideraria, porque o sábado à noite já se mostrou um dia mais frágil para a Globo enfrentar um grande clássico. Agora, se a seleção brasileira ficar pelo caminho, tiver que jogar a disputa do terceiro lugar no dia anterior, na sexta-feira, for uma final entre outras seleções, aí o SBT vai ter problemas mesmo. A gente vai contar com uma boa audiência, por exemplo, se der 8 pontos em São Paulo, 9, no Rio de Janeiro mais ou menos isso também, que é a audiência que os clubes têm conseguido com a Libertadores da América. Se for seleção brasileira, dá para sonhar com mais de 20 pontos numa final sim, mas vamos ver como é que vai ser aí o desempenho da seleção do Tite na Copa América, se vai ser aquela coisa igual das eliminatórias, passar o carro em todo mundo, 100% de aproveitamento, aproveitar que está sendo no Brasil, ou se vai dar aquela sofrida que toda competição de grupos e mata-matas sempre reserva. Lembrando que em 2019 o Brasil foi campeão disputando em casa, sendo o país sede, mas nas quartas de final, por exemplo, sofreu, teve que ir para os pênaltis para eliminar o Paraguai, justamente o país que tinha eliminado a seleção brasileira nos pênaltis nas edições de 2011 e também de 2015. Ficou aquele fantasma, mas conseguiu espantar e seguiu rumo ao Maracanã, onde conquistaria o título, que é o atual campeão da Copa América. Agora eu quero a sua participação. Você acha que o SBT vai liderar, vai ganhar da Globo? Quantas vezes durante a Copa América? Comenta aí, a gente vai debatendo, e fica o convite mais uma vez para você, porque na próxima segunda-feira a gente vai ter aqui no canal uma live com o Theo José, narrador do SBT, para a gente comemorar um ano do nosso canal aqui no ar. Vamos completar no dia 16 de junho um ano de vídeos aqui na plataforma e também a marca de 30 mil inscritos. Lembra que eu prometi lá em maio que quando a gente chegasse a 30 mil inscritos a gente teria uma surpresa? Então ela chegou, é a live com o Theo José. Estarão comigo nessa o Renan Rodrigues do Futeboteco, o Alessandro Oliveira, que tem um canal muito bom de mídia esportiva aqui também, e o jornalista Gabriel Wacker. Todos juntos aqui então na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, dia 14 de junho. Eu vou esperar vocês, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, já ativa as notificações do sininho aí para você receber um aviso quando a nossa live começar. Eu vou te esperar aqui no próximo vídeo e, claro, na nossa próxima transmissão. Um grande abraço para você, valeu!